Eu não vou enfeitar. Eu não vou tirar pobre da rua. Eu não vou fazer o que não é possível fazer. Eu quero que eles vejam a nossa Belém do jeito que ela é. Se não tiver hotel 5 estrelas, durma no de 4. Se não tiver de 4, durma no de 3. Se não tiver de 3, durma na estrela do céu do mundo, olhando para o céu, que vai ser maravilhoso. Só se for de conchinha com a Janja. Aí talvez ele durma. Veja, falando sério agora, né? É até difícil comentar esse sujeito, né? Ele parecia bêbado, o que é de praxe também, cada vez mais sem noção, cada vez mais debochado, cada vez mais humilhando os pobres, né? Como ele fez com aquela senhora que precisava de dentadura e ele, enfim, ignorou o fato de que eles governaram 14 anos prometendo esse tipo de coisa, né? E ela ainda precisa de dentadura. O Lula é isso. Ninguém pode alegar surpresa. Ele nunca foi muito diferente disso. Um cara sem noção, que fala muita bobagem, que humilha, debocha dos pobres, que vive dando tiro de bazuca no pé, mas que é poupado, protegido, blindado, de certa forma, pela velha imprensa. Imagina se fosse Bolsonaro falando essas besteiras. Né? Então, há um duplo padrão que escancara a militância da velha imprensa em relação ao tratamento dado a Lula e ao tratamento dado a Bolsonaro. Agora, tudo isso, Caute, junto com a queda da economia, que não vai bem e tudo, está começando a pesar bastante, né, nas taxas de aprovação. Nós vamos falar disso. É talvez a principal pauta do dia hoje, o derretimento da aprovação deste governo e a escalada exponencial da taxa de reprovação. Então, é um governo derretendo, a olhos vistos, o Lula cada vez mais falando bobagem por conta disso. O Estadão escreveu recentemente um editorial dizendo que o Lula sem popularidade se torna ainda mais perigoso, porque ele começa a flertar ainda mais com a demagogia típica do petismo, com o populismo, a irresponsabilidade de um governista perdulário, né? Mas eu quero insistir num ponto aqui, só porque não é ser implicante, não é ser chato, é que eu acho um ponto importante na análise. Nada disso pode ser surpreendente. Não pode, eu não admito, eu não aceito alguém virar e falar: nossa, mas o que o Lula se transformou, ele não se transformou em nada, ele é ele há muito tempo, com alguma coerência, na insanidade, no deboche, na falta de noção, no populismo, na irresponsabilidade, é ele. Então, o que Helena Landau, que escreveu uma coluna no Estadão dizendo piada pronta, o Brasil virou uma piada pronta, as elites estão desconectadas da realidade. As elites estão desconectadas da realidade, fizeram um L, como ela fez, musa da privatização. Olhou para o Paulo Guedes, um liberal que queria privatizar até a Petrobras. Não gosto não, vou de Lula. E a elite está desconectada da realidade, mas não é ela. O Brasil virou uma piada pronta, mas não por gente como ela, que fez o L. Armínio Fraga, João Dionísio Amoedo, Pécio Arida, Luiz Stuberg, Luiz Felipe Pondé, quem mais? A lista é grande. Então, eu menciono esses nomes porque nós temos que reconhecer que nós temos uma elite brasileira podre, cúmplice, corresponsável por isso aí. Eles votaram nisso aí. Eles quiseram que esse sujeito voltasse ao comando, que as estatais voltassem à página de polícia e dando rombo bilionário que não é mais rombo, porque é um lucro trans, um rombo que acha que é lucro. Então, meu amigo Caute, é uma desgraça, é a destruição de um país cheio de potencial, mas é uma destruição deliberada. E cada um desses salafrários da elite que fizeram L tem parcela de culpa bem pesada. Só antes de passar a palavra para a Fabi, Consta, tira uma curiosidade para a gente, o nosso público, porque você que conviveu com o Paulo Guedes, né, você conhece bem a turma, também que foi vamos dizer assim, um conjunto de pessoas animada por um espírito liberal. Helena Landau, você falou, foi a mãe das privatizações, né, a musa das privatizações. Telegraficamente, na sua opinião, o que aconteceu que essa turma, que deveria ser liberal, fez o L, sabendo que o Lula
é o Lula, né? O que é? Era birra com o Paulo Guedes, era vontade de protagonismo. Não é possível que essas pessoas fossem tão ingênuas de não saber que apertando 13 era isso o desfecho, era isso o desfecho. Essa é uma ótima pergunta e dá para ficar um programa inteiro falando sobre as teorias. Eu tenho algumas, cada caso é um caso. O Armínio Fraga, por exemplo, eu tenho trocas de e-mail com ele. Ele odeia o Paulo Guedes, é pessoal. Ele fala, o Paulo fica criticando a nossa gestão tucana, ele é um injusto e não sei o quê. Existe ali uma birra, sim. O Paulo Guedes chegou de Chicago com o doutorado dele, criou o Banco Pactual, um dos sócios principais, ficou rico, falava que aqueles tucanos tinham que aprender economia, eles só fazendo besteira até aprender alguma coisa, demorou muito, custou muito caro. Então existe uma coisa pessoal. Mendonça de Barros e companhia, no fundo, são meio frustrados e rancorosos com a sabedoria muito superior do Paulo Guedes. Isso é um ponto. Eles também têm implicância com o próprio Bolsonaro. Bolsonaro não é refinado o suficiente para a elegância tucana deles. O Lula tá um pouco, mas o Lula tem uma narrativa de metalúrgico, analfabeto, que eles adoram, porque eles têm uma visão estética de mundo. No mais, ali tem um bando de esquerdistas. São liberais na economia, mas no resto tudo ali é quase PSOL, né? Então, a Helena Landau, a turma do Livres, os libertários do Livres, meu Deus, eles só não são socialistas porque eles querem iPhone. É por isso que são os socialistas de iPhone. O resto tudo é o pacote progressista, globalista, sem tirar nem pôr. Então são pseudo-liberais, são liberals no sentido americano. Alexandre Ocasio-Cortez e o Bernie Sanders são liberals, mas não tem nada a ver com Paulo Guedes e com o liberalismo clássico. Então dá para ficar aqui um programa inteiro, Caú, te explicando. Nojinho, amargura, inveja, recalque, um monte de coisa, esquerdismo, um monte de coisa, oportunismo, muitos deles estão muito ricos também, ganhando dinheiro com a situação, né? Tem alguns banqueiros aí que estão bem, que são banqueiros próximos do Guido Mantega, desde lá de trás, esse pessoal aí, ó, Esteves fazendo besteira, Esteves e Esteverão fazendo besteira. Então, assim, é uma turma que tem muitas razões para destruir o Brasil enquanto se dá bem. Yeah.